Terceira parte: a alma. 1. A libertação do pecado e a vida da alma. O modo da libertação. Romanos 6 estabelece o fundamento da libertação do pecado para o cristão. Deus proporciona essa libertação a todo crente. Todos podem entrar nela. Além disso, deve ficar perfeitamente claro que essa libertação do poder do pecado pode ser experimentada no exato momento em que um pecador aceita o Senhor Jesus como Salvador e nasce de novo. Não tem que esperar ser um crente há muitos anos e ter sofrido uma multidão de derrotas antes que possa receber esse evangelho. A demora em aceitar o evangelho, segundo Romanos 6, é devida, ou a ter ouvido um evangelho incompleto, ou a má vontade de aceitá-lo por completo e render-se a ele de modo total. Na realidade, essa bênção deveria ser posse comum de todos os cristãos nascidos de novo. O capítulo 6 começa com uma chamada a recordar, não a antecipar. Dirige nossa atenção ao passado, ao que já é nosso. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. V. 6. Neste versículo achamos 3 elementos principais. 1. Pecado singular em número. 2. Velho homem. E 3. Corpo ou corpo do pecado. Esses 3 elementos são de naturezas muito diferentes e representam papéis únicos no ato de pecar. O pecado, aqui, é o que usualmente é chamado a raiz do pecado. A Bíblia nos informa que antes fomos escravos do pecado. O pecado era nosso amo. Primeiramente, pois, temos que reconhecer que o pecado possui poder, porque nos faz escravos. Emite este poder de modo incessante para nos arrastar a obedecer a seu velho homem, de modo que possamos pecar. O velho homem representa a soma total de tudo que herdamos de Adão. Podemos reconhecer o velho homem sabendo que é o novo homem, porque tudo que não é do novo homem deve pertencer ao velho. Nosso novo homem abrange tudo que flui como novo do Senhor quando tem lugar nossa regeneração. Daí que o velho homem dá evidência de tudo que em nossa personalidade está fora da nova personalidade, ou seja, tudo o que pertence à velha natureza. Pecamos porque esse velho homem ama o pecado e está sob seu poder. Quanto ao corpo do pecado, refere-se a esse nosso corpo. Esta parte corporal do homem passou a ser um ator ou boneco de todo o nosso pecar. É chamado o corpo do pecado porque está submetido desde modo ao poder do pecado, carregado plenamente com os desejos carnais e de pecado. E é por meio deste corpo que o pecado consegue expressar-se, pois de outro modo seria um poder invisível. Para recapitular, pois, o pecado é o poder que nos arrasta a pecar. O velho homem é a parte não corporal que herdamos de Adão. O corpo de pecado é o elemento corporal que herdamos de Adão. O processo de pecar segue esta ordem: primeiro, o pecado, em seguida, o velho homem, finalmente, o corpo. O pecado exuda seu poder para atrair o homem e induzi-lo a pecar. Como o velho homem se deleita no pecado, como o pecado e se amolda a ele, instiga o corpo a pecar. Pelo que o corpo serve como um boneco e na realidade pratica o pecado. É por meio do empreendimento conjunto destes 3 elementos que se comete o pecado. Presentes em todo o tempo temos a compulsão do poder do pecado, a inclinação do velho homem, e a prática do corpo. E agora, como pode o homem ser liberto do pecado? Alguns teorizam que como o pecado é a primeira causa, deve ser aniquilado a fim de obter a vitória. Em consequência advogam pela extirpação do pecado. Uma vez arrancada a raiz do pecado, acreditam eles, nunca mais vamos pecar e, evidentemente, seremos santificados. Outros dizem que devemos submeter o corpo se desejamos vencer o pecado, pois não é nosso corpo, dizem, o que pratica o pecado. Assim, surgiu na cristandade um grupo de pessoas que fomentam o ascetismo. Usam muitas técnicas para suprimir-se a si mesmos, porque consideram que uma vez tenham vencido as demandas de seu corpo, serão santos. O método de Deus não é nenhum nem o outro. Romanos 6:6 é transparente quanto a seu método. Ele não arranca a raiz do pecado de dentro, nem suprime o corpo de fora. Mas Deus trata com o velho homem que está no meio.
O ato de Deus, o Senhor Jesus, ao ir à cruz, levou sobre si não só nossos pecados, mas também nossos séres. Paulo enunciou este fato ao proclamar que nosso velho homem foi crucificado com ele. O verbo crucificado, no original, está em templo aoristo, o qual denota que nosso velho homem foi uma vez e para sempre crucificado com ele. Como a cruz de Cristo é um fato consumado, assim também nosso ser crucificado com ele é também um fato consumado. Quem põe em dúvida a realidade da crucificação de Cristo? Por que, pois, deveríamos duvidar da realidade da crucificação de nosso velho homem? Muitos santos, ao ouvir a verdade da morte com ele, imediatamente assumem que tem que morrer. Assim fazem todo o possível para crucificar-se a si próprios. Ou carecem da revelação de Deus, ou a falta de fé é o que explica essa atitude. Não só eles mesmos fazem isso, mas também ensinam outros a fazê-lo. Os resultados são muito evidentes. Não têm poder para serem libertados do pecado e, segundo eles mesmos se dão conta, seu velho homem não vai morrer. Isto é um grave engano de julgamento. A Bíblia nunca nos instrui que crucifiquemos a nós mesmos. Precisamente nos diz o oposto. Nos ensina que quando Cristo foi ao Calvário, nos levou com ele e ali nos crucificou. Não instrui a nos crucificarmos a nós mesmos. Em vez disso, as Escrituras nos asseguram que nosso velho homem foi tratado no momento em que Cristo foi à cruz. Romanos 6:6, sozinho, basta para prová-lo. Não há a mais remota ideia transmitida ali do desejo de que crucifiquemos a nós mesmos, nem a palavra de Deus, no sentido mais remoto, implica que nossa crucificação tenha que ser realizada. O versículo em Romanos 6 não deixa lugar à dúvida quando proclama categoricamente que fomos crucificados com Cristo, um fato que já se realizou. Este é verdadeiramente o efeito da frase mais preciosa de toda a Bíblia, em Cristo. E pelo fato de que estamos nele unidos a ele é que podemos dizer que quando Cristo foi à cruz nós estávamos com ele, que quando Cristo foi crucificado nós também fomos crucificados com ele. Que maravilhosa realidade estarmos em Cristo! Entretanto, a mera assimilação mental destas verdades não nos capacita a resistir à tentação. A revelação de Deus é positivamente essencial. O Espírito de Deus deve revelar como estamos em Cristo e como estamos unidos com Ele, sendo um. Ele tem que nos mostrar também, de modo claro, como foi crucificado nosso velho homem com Cristo, pela simples razão de que estamos em Cristo. Isto não pode ser objeto de simples compreensão mental, tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Quando Deus mostra uma verdade, ela, de modo natural, passa a estar em poder do homem, que então se vê capacitado para acreditar. A fé vem por revelação. Sem essa última, a primeira é impossível. Isto explica por que muitos não têm fé, porque embora mentalmente entendam, não têm a revelação de Deus. Portanto, irmãos, orem até que Deus lhes conceda revelação, de modo que, sabendo isso em nosso espírito, possamos confessar verdadeiramente que nosso velho homem foi crucificado com ele. Qual é a consequência da crucificação de nosso velho homem? De novo a resposta nos vem de modo inequívoco, para que o corpo de pecado possa ser reduzido à impotência. Outra tradução é murcho ou sem ocupação. Anteriormente, quando o pecado estimulava, nosso velho homem respondia e, por conseguinte, o corpo cometia pecado. Com a crucificação do velho homem e sua substituição pelo novo homem, o pecado pode ainda tentar fazer pressão, mas só próspera se achar o consentimento do velho homem aoristo, grego, tempo verbal que exprime a ação pura e simples sem que dele se cogite duração ou acabamento. O aoristo indicativo exprime um fato passado, do qual a duração breve ou longa não tem nenhum interesse para o sujeito falante. Em realidade, ao empregar o aoristo, o sujeito falante objetiva apenas a ação em si mesma, sem lhe importar o grau de acabamento. Nota da tradutora: o pecado já não pode tentar o crente porque é um novo homem. O velho morreu. A ocupação do corpo era antigamente a de pecar, mas este corpo de pecado agora está sem ocupação, posto que o velho homem foi posto de lado.
já não é capaz de pecar e por isso lhe nega sua ocupação. Louvado seja o Senhor, isto é o que Ele nos proporcionou. Porque Deus crucifica nosso velho homem com Cristo e deixa nosso corpo sem ocupação. Céu, propósito é que já não sirvamos mais ao pecado. O que Deus fez neste sentido faz possível que nós não cedamos, a partir de então, à pressão do pecado nem estejamos atados por seu poder. O pecado não vai exercer domínio sobre nós. Aleluia! Temos que louvar a Deus por esta libertação. Os 2 pontos essenciais. Como vamos entrar nesta bênção? Há 2 elementos indispensáveis. Primeiro, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Romanos 6:11. Este é o ponto essencial da fé. Quando Deus declara que nosso velho homem foi crucificado com Cristo, acreditemos em sua palavra e nos consideremos mortos. Como morremos, pois? Consideramo-nos mortos para o pecado. Quando Deus afirma que nós ressuscitamos com Cristo, confiamos em sua palavra e nos consideramos vivos. Como, pois, vivemos? Consideramo-nos vivos para Deus. Este considerar não é outra coisa do que acreditar em Deus segundo sua palavra. Quando Deus diz que nosso velho homem foi crucificado, consideramo-nos mortos. Quando Ele insiste em que estamos vivos, consideramo-nos vivos. A falha de muitos se acha no desejo de sentir, de ver e de experimentar esta crucificação e ressurreição antes de confiar na palavra de Deus. Esses não se apercebem de que Deus já o fez em Cristo, e que contanto que eles acreditem em sua palavra, considerando que o que ele diz, realmente o fez, o Espírito Santo lhes daria experiência. Seu Espírito lhes comunicaria o que é em Cristo. Segundo, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus, como redivivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Este é o ponto essencial da consagração. Se persistirmos obstinados com algo que Deus quer que soltemos, o pecado terá domínio sobre nós e nossas considerações serão inúteis. Se falharmos em ceder nossos membros como instrumentos piedosos de justiça, para dizer e fazer o que Ele deseja e ir aonde nos dirige, não temos por que nos surpreender se não formos libertados do pecado ainda. Sempre que nos negamos a renunciar a algo ou oferecemos resistência a Deus, o pecado vai voltar para seu antigo domínio. Debaixo dessas circunstâncias, naturalmente, perdemos o poder de contar com a palavra de Deus, isto é, de acreditar nela. Em nosso falha de exercitar a fé e a considerar, podemos dizer ainda que nossa posição segue ainda em Cristo. Sim, mas já não vivemos nele conforme com o sentido do permaneçam em mim, de João 15. Portanto, não estamos qualificados para experimentar o que é um fato em Cristo, ou seja, nossa crucificação. Agora, então, podemos inferir que qualquer derrota que soframos é devida ou à falta de fé ou à falha em obedecer. Não há outra razão que possa ser suficiente. Podemos conceber uma derrota que flua de cada uma destas razões, se não das duas, pelo menos de uma delas. Deveríamos aprender a viver em Cristo pela fé, nunca nos considerando fora dele. Aprendamos a crer diariamente que estamos em Cristo e que tudo que é verdade dele é verdade nossa. Da mesma maneira, por meio do poder de Deus, devemos aprender diariamente a manter nossa consagração imaculada. Consideremos todas as coisas como lixo, porque não há nada no mundo que possamos renunciar pelo Senhor e nada que queiramos conservar para nós mesmos. Estejamos dispostos a responder de modo positivo às demandas de Deus, por difíceis ou contrárias à carne que possam ser. Para Deus nenhum custo é muito alto. Tudo pode ser sacrificado, contanto que o agrademos. Aprendamos a ser filhos obedientes a cada dia. Se tivéssemos contado com isso e cedido desta maneira, agora estaríamos desfrutando do que a palavra de Deus declarou de modo manifesto: o pecado não se apoderará mais de vós. A relação entre o pecado e o corpo
O cristão entra em um período de sua vida decididamente arriscado ao chegar a conhecer a verdade da morte conjunta com Cristo e experimentar um pouco de liberdade do pecado. Se nesse momento recebe boas instruções e permite ao Espírito Santo que lhe aplique a cruz de uma forma profunda, finalmente chegará à maturidade espiritual. Mas se o crente se contente vendo sua experiência de vida vitoriosa sobre o pecado como o apogeu de seus lucros e impede que a cruz transgrida a vida de sua alma, então vai habitar em um reino anímico, e confundirá a experiência anímica com uma experiência espiritual. Apesar do fato de que seu velho homem foi já eliminado, a vida da alma do crente permanece sem ter sido tocada pela cruz. A vontade, a mente e a emoção, portanto, vão continuar funcionando sem nenhum freio, e como resultado, sua experiência ficará confinada ao reino da alma. O que precisamos saber é até que ponto esta libertação do pecado afetou realmente nosso ser, o que foi tocado, mas também o que não o foi e deveria ter sido. De modo mais especial temos que entender que esse pecado tem uma relação muito particular com nosso corpo. Ao contrário de muitos filósofos, não consideramos o corpo intrinsecamente mau, mas confessamos que o corpo é a província da dominação do pecado. Em Romanos 6:6 achamos o Espírito Santo descrevendo nosso corpo como o corpo do pecado, porque não é nada mais do que isso, antes que experimentemos o tratamento da cruz e cedamos nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O pecado se apoderou de nosso corpo e o forçou à servidão. Passou a ser a fortaleza do pecado, seu instrumento e guarnição. Portanto, não há designação mais apropriada que a de corpo do pecado. Uma leitura cuidadosa de Romanos 6-8, que nos fala da libertação do pecado, vai nos revelar não só qual é a relação do corpo com o pecado, mas também qual é a perfeita salvação de Deus, ao libertar por completo a nosso corpo de servir ao pecado para que sirva a ele. Em Romanos 6 o apóstolo faz estas afirmações: para que o corpo do pecado seja reduzido à impotência v6 não reine, pois, o pecado em seu corpo mortal, de modo que o obedeçam em suas concupiscências v12 nem tampouco apresentem seus membros ao pecado como instrumentos de iniquidade v13 apresentem seus membros a Deus como instrumentos de justiça v13, em Romanos 7 Deus usa Paulo para falar do corpo nos seguintes termos: atuavam em seus membros v5 vejo em meus membros outra lei v23 me fazendo cativo da lei do pecado que está em meus membros v23 quem me liberará deste corpo de morte? v24, em Romanos 8 as declarações do Espírito Santo através de Paulo são muito claras. Seu corpo na verdade está morto por causa do pecado v10 vivificará também seus corpos mortais por meio de seu Espírito que habita em vos v11 se pelo Espírito fazem morrer as obras da carne, viverão v13 a redenção de nosso corpo v23. Por meio dessas passagens podemos começar a discernir o interesse particular de Deus com referência a nosso corpo. Deus bem sabe que o corpo é a esfera especial da operação do pecado. O homem passou a ser escravo do pecado porque seu corpo é um marionete do pecado. Mas no momento em que seu corpo fica sem ocupação para o pecado, a pessoa deixa de ser sua escrava. Um homem que foi libertado desta maneira, na realidade experimenta a libertação no seu corpo de seu poder e de sua influência. O propósito de crucificar o velho homem é deixar em liberdade o corpo do domínio do pecado. Tendo sido ele crucificado com o velho homem, como o sócio do pecado, e com o novo homem ocupando seu lugar, o poder do pecado sobre o corpo está quebrantado, porque sem a cooperação do velho homem, o pecado não pode usar diretamente o corpo. Temos que enfatizar que ser libertado do poder do pecado significa meramente que nosso corpo foi libertado. Naturalmente, nossa redenção perfeita, que também inclui a libertação da presença do pecado, encontra-se ainda no futuro. A vida da alma, sobre a qual nos apoiamos, não foi tratada ainda. Nós aceitamos o reduzir em potência, ou o murchar, do corpo como a vida suprema, sem nos dar conta do fato de que acima do corpo do pecado se acha a alma natural, que requer ser tratada tal qual o corpo.
A odisseia espiritual do crente acabará parando num abrolho ou num baixo se só souber que o corpo está desocupado, por mais que isto seja maravilhoso, mas falhar em experimentar a negação da vida da alma. Fez-se menção antes à alma ativa ocupada na obra de Deus. O corpo pode estar murcho, mas a alma continua em plena atividade. Pode se expressar de muitas maneiras diferentes, mas, de modo invariável, centra-se no eu. Os crentes que vivem na alma, ora se inclinam para a vontade, ora para a mente, ora para a emoção. Podem inclusive variar em suas inclinações. Mas embora as aparências externas possam diferir, estar internamente ligado à alma é a característica de todos. Os que estão inclinados para a vontade vão andar conforme o seu próprio deleite e recusarão fazer a vontade de Deus. Os que são propensos para o intelecto ou mente vão ordenar seu caminho de acordo com sua sabedoria e prescindirão de receber com quietude a direção do Espírito Santo em sua intuição. E, os que por aptidão se inclinam à emoção vão procurar prazeres em seus sentimentos. Qualquer que seja a inclinação, cada um verá sua tendência como a vida suprema. Não importa a direção da inclinação, uma coisa há em comum em todas essas pessoas. Todas vivem para si mesmas, no que de modo natural possuíam antes de acreditar no Senhor, seja talento, destreza, eloquência, sagacidade, atrativo, zelo ou o que seja. Em princípio, a vida da alma é força natural. Em manifestação, sua expressão é uma rigidez obstinada ou uma presunção e uma busca de prazer. Portanto, se um crente a viver por meio de sua alma, vai tirar forças, naturalmente, de seu reservatório, exibirá uma força particular em uma destas formas ou em mais de uma. A menos que o crente ofereça a vida da sua alma à morte, cultivará sua vida, incorrerá no desagrado de Deus e perderá o fruto do Espírito Santo. A alma como vida. Quando dizemos que a alma é a vida natural do homem, queremos dizer que é o poder que nos preserva vivos na carne. Nossa alma é nossa vida. A palavra original empregada em Gênesis 1:31, 24 para indicar criatura viva e alma, porque esta alma é a vida que os seres humanos e outras criaturas vivas compartilham em comum. Este é o poder que possuímos de modo natural e pelo qual vivemos antes de nossa regeneração. É a vida que todo homem tem. O léxico grego dá o significado original de psiche como vida animal. Assim que a vida da alma é o que faz do homem uma criatura viva. Pertence ao natural. Embora a vida da alma não tenha que ser má por necessidade, posto que muitos pecados já foram vencidos pelos crentes por meio do ter crucificado seu velho homem com Cristo, contudo, continua sendo natural. É a vida do homem, daí que seja muito humana. Faz do homem um ser perfeitamente humano. Possivelmente seja boa, amável e humilde. No entanto, não é mais que humana. Essa vida é inteiramente distinta da nova vida que o Espírito Santo nos dá por ocasião do novo nascimento. O que o Espírito Santo compartilha é a vida incriada de Deus. Essa outra é só a vida criada do homem. O Espírito Santo nos concede um poder sobrenatural. A outra é meramente natural. O Espírito Santo dá a vida, zoe. A outra é a vida, psique. A vida é o poder dentro do homem que anima cada membro de seu corpo. Daí que este poder interior anímico acha expressão mediante a atividade física externa. A atividade externa é só o efeito do poder interior. Portanto, o que fica invisível detrás da atividade é a substância da vida. Essa é nossa vida da alma. A alma e o pecado. A vida da alma proporciona energia para executar tudo o que se manda. Se reger o espírito, a alma será dirigida pelo espírito a exercer seus atos de vontade, ou decidir, ou operar conforme o desejo do espírito. Entretanto, se reinar o pecado no corpo, a alma se verá arrastada pelo pecado a usar sua volição para decidir ou fazer o que o pecado deseja. A alma opera segundo seu ânimo, porque sua função é a execução de ordens. Antes da queda do homem, ficava à disposição do espírito para ser dirigida, mas depois da queda, respondeu completamente à coerção do pecado. Como o homem se
tornou um ser carnal. Este pecado, que depois reinou no corpo, passou a ser a natureza do homem, escravizando a alma e a vida do homem e lhes obrigando a andar atrás do pecado. Desta forma o pecado passou a ser a natureza do homem, enquanto que a alma passou a ser a vida do homem. Com frequência tratamos a vida e a natureza como sinônimos e com significado equivalente. Falando de modo estrito, são diferentes. A vida parece ser mais ampla em sua natureza. Cada vida possui sua natureza especial que, sendo o princípio natural da existência, inclui a disposição e o desejo da vida. Enquanto somos ainda pecadores, nossa vida é a nossa alma e a nossa natureza é o pecado. Vivemos por meio da alma e a disposição e desejo de nossa vida estão em conformidade com o pecado. Podemos dizê-lo de outra maneira. O que decide nosso andar é o pecado, mas o que proporciona a força para andar desta maneira, em pecado, é a alma. A natureza do pecado inicia, e a vida da alma dá a energia. O pecado origina, a alma executa. Esta é a condição do não crente. Quando um crente aceita a graça de nosso Senhor Jesus como seu substituto na cruz, embora possa permanecer, por desgraça, ignorante de que é estar crucificado com Cristo, recebe a vida de Deus, apesar de tudo, e seu espírito é avivado. Esta nova vida compartilhada leva consigo uma nova natureza também. Daí que haja agora duas visões e duas naturezas no crente. A vida da alma e a vida do espírito, por um lado, e a natureza do pecado e a natureza de Deus pelo outro. Estas duas naturezas, a velha e a nova, pecaminosa e piedosa, são fundamentalmente díspares, irreconciliáveis e impossíveis de mesclar. O novo e o velho brigam diariamente pela autoridade sobre o homem. Durante este estágio inicial, um cristão é um menino pequeno em Cristo porque ainda é carnal. Suas experiências são muito variáveis e penosas, pontuadas tanto por êxitos como por fracassos. Mais tarde chega a conhecer a libertação da cruz e aprende a exercitar a fé ao considerar o velho homem como crucificado com Cristo. Está, portanto, livre deste pecado que paralisou seu corpo. Com seu velho homem crucificado, o crente está capacitado para vencer e goza da promessa de que o pecado não dominará mais sobre vós. Com o pecado a seus pés e as concupiscências e paixões da carne às suas costas, o crente entra agora em um novo reino. Pode ver-se a si mesmo como totalmente espiritual. Quando volta a olhar para os outros que permanecem nas redes do pecado, sente-se aliviado e se maravilha de como pôde alcançar as alturas da vida espiritual. Não percebe que, longe de ser completamente espiritual, ainda continua sendo parcialmente carnal, ainda é um cristão anímico ou carnal. Por quê? Porque vemos que a vida da alma continua, embora a cruz tenha tratado a natureza pecaminosa do crente. É verdade que cada pecado irrompe dessa natureza pecaminosa, com a alma sendo simplesmente uma serva disposta. Entretanto, a alma como herdada de Adão está infectada com a queda de Adão. Pode ser que não esteja inteiramente poluída, entretanto, é natural e totalmente dessemelhante da vida de Deus. O velho homem corrompido no crente morreu, mas sua alma permanece como o poder por trás de sua conduta externa. Por um lado, a natureza pecaminosa foi radicalmente tocada, mas por outro lado a vida do eu ainda persiste e portanto não pode escapar de ser anímica. Embora o velho homem possa cessar de dirigir a alma, esta continua dando energia para a vida corrente diária do homem. Como a natureza de Deus substituiu sua natureza pecaminosa, todas as inclinações e desejos do homem são naturalmente bons, algo muito distinto de seu estado impuro anterior. Entretanto, pode acontecer que o antigo poder da alma continue executando esses novos desejos. Depender da vida da alma para realizar o desejo do espírito é usar força natural, ou humana, para realizar bondade sobrenatural, ou divina. Isto é simplesmente tentar cumprir as exigências de Deus com as próprias forças. Nesta condição, o crente é ainda fraco em fazer o bem de modo positivo, embora negativamente tenha vencido o pecado. São poucos os que sinceramente estão dispostos a reconhecer sua incapacidade e fraqueza e apoiar-se totalmente em Deus.
Quem vai confessar sua inutilidade se não tiver sido humilhado pela graça de Deus? O homem se orgulha de suas proezas. Por esta razão lhe é virtualmente impossível albergar a ideia de confiar no Espírito Santo para operar bem, mas com toda certeza, vai corrigir e melhorar seu antigo comportamento por meio do poder de sua alma. O perigo para ele está em tentar agradar a Deus com seu próprio poder em vez de aprender a ser forte com o poder da vida do Espírito procedente do Espírito Santo, de modo que pode persistir em seguir os ditados de sua nova natureza. Na verdade, sua vida espiritual está ainda na infância, não tendo chegado ainda à maturidade, em que possa manifestar cada uma das virtudes da natureza de Deus. Se o crente fala em esperar humildemente e em confiar inteiramente em Deus, inevitavelmente emprega sua vitalidade natural anímica para cobrir os requerimentos que Deus faz a seus filhos. Não percebe que, por bons que sejam seus esforços sob a perspectiva humana, nunca podem agradar a Deus. Devido ao fato de que, operando dessa maneira, mescla o que é de Deus e o que é do homem e expressa desejo celestial mediante poder da terra. E a consequência? Falha miseravelmente em ser espiritual e continua radicado na alma. O homem não sabe o que é a vida da alma. Colocado de modo simples, é o que costumamos chamar de vida própria. É um equívoco sério não distinguir entre o pecado e o eu. A maioria do povo do Senhor vai a esses dois como a uma mesma entidade. O que não reconhecem é que os dois, tanto em ensino bíblico como em experiência espiritual, são distintos. O pecado é o que polui, é contra Deus e é totalmente mau. O eu não é necessariamente mau e pode, às vezes, ser muito respeitável, útil e amável. Por exemplo, a alma em relação à leitura da Bíblia, certamente uma atividade muito digna de elogio. Tentar compreender a Santa Bíblia com o talento ou capacidade natural é considerado pecaminoso. Contudo, o aproximar-se da Bíblia dessa maneira é indubitavelmente uma obra do eu. Ganhar almas também, se vai acompanhado por métodos que estão meramente baseados em ideias próprias, estará cheio do eu. E com que frequência o esforço para o crescimento espiritual se origina somente no eu natural, possivelmente porque não podemos tolerar a ideia de ficar atrás ou porque procuramos algum benefício pessoal. Falando claramente, o fazer o bem não é pecado, mas a maneira, o método ou motivo deste fazer o bem podem estar saturados de nosso eu. Sua fonte é a bondade natural do homem, não o tipo de bondade sobrenatural que o Espírito Santo dá através da regeneração. Muitos são inatamente compassivos, pacientes e ternos. Para esses, mostrar compaixão, paciência ou ternura não é cometer um pecado. Mas devido a esses traços, bons, pertencerem à vida natural e serem obra do eu, não podem ser aceitos por Deus como algo espiritual. Esses atos não são executados com uma dependência total no Espírito de Deus, mas sim confiando na própria força. Estes poucos exemplos ilustram como o pecado e o eu diferem um do outro. À medida que vamos avançando em nosso caminho espiritual, descobriremos muitos mais exemplos da forma com que o pecado pode estar ausente, mas o eu plenamente presente. Parece quase inevitável que o eu se introduza na obra mais santa e no caminho espiritual mais nobre. Tendo estado amarrado pelo pecado, o Filho de Deus facilmente interpreta que o ver-se livre de seu poder é a vida por excelência. Precisamente aqui espreita o maior perigo nos dias vindouros para essa pessoa que agora chega à conclusão de que todos os elementos perniciosos dentro dele foram arrancados de vez. Não se dá conta que, estando o velho homem morto para o pecado, murcho, o pecado, entretanto, não morreu. Meramente, passou a ser um soberano destronado que, se conseguir uma oportunidade, vai fazer todo o esforço possível para recuperar o trono. A experiência do crente de ser libertado do pecado pode inclusive continuar, mas nem por isso vai ser feito perfeito. Não tratou ainda inexoravelmente com seu eu. Que deplorável é que os cristãos se considerem completamente santificados quando, tendo procurado a santificação, experimentaram a libertação. Não se dão conta que esta libertação do pecado é só o primeiro passo na vida vitoriosa. Não é mais que a vitória inicial dada por Deus como uma segurança para eles das muitas vitórias que virão a seguir.
O triunfo sobre o pecado é como uma porta. Dá-se um passo, e já se está dentro. O triunfo sobre o eu é como um atalho. Anda-se por ele, e se continua andando pelo resto de seus dias. Uma vez derrotado o pecado, somos chamados a vencer a nós mesmos, inclusive a melhor parte de nós, o eu cheio de zelo e religioso, e isto a cada dia. C. Conhecer somente a emancipação do pecado, mas não tiver a experiência do negar-se a si mesmo ou de haver-se desprendido da vida da alma, coloca-se de modo inevitável na posição de recorrer à sua força natural anímica para realizar a vontade de Deus em sua vida. Não se percebe de que, além do pecado, há outros dois poderes que residem nele: o poder do espírito e o poder da alma. O poder do Espírito é o poder de Deus recebido espiritualmente na regeneração, enquanto que o poder da alma é o que foi concedido de modo natural quando nasceu. Ser um homem espiritual ou não, depende em grande parte de como dirige estas duas forças que há dentro dele. O crente entra nas filas dos espirituais ao usar os recursos do poder espiritual, excluindo o de sua alma. Se usar o poder de sua alma, ou inclusive uma combinação dos dois, o resultado inevitável será um cristão anímico ou carnal. O caminho de Deus é claro. Temos que negar tudo o que se origina em nós, o que somos, o que temos, o que podemos fazer, e sermos movidos inteiramente pelo Espírito Santo, pelo qual captamos diariamente a vida de Cristo. A falha em entender ou em obedecer isso não nos deixa outra alternativa do que viver segundo o poder da alma. Um cristão espiritual, portanto, é aquele cujo espírito é guiado pelo Espírito de Deus. Recebe o poder para seu caminho diário de vida através do Santo Espírito que reside em seu espírito. Não permanece na terra procurando fazer sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus. Não confie em sua sagacidade para planejar e executar seu serviço a Deus. A regra de sua conduta é permanecer quieto no espírito, sem ser influenciado ou controlado pelo homem exterior. O cristão anímico é diferente em alto grau. Embora esteja de posse do poder do espírito, não tira recursos do mesmo para sua vida. Em sua experiência diária, persiste fazendo da alma sua vida e continua apoiando-se em seu próprio poder. Segue os ditados de seu prazer e deleite, porque falhou em aprender a obedecer a Deus. Contribui para a obra de Deus com sua sabedoria natural, engenhando todo tipo de acertos, que podem ser muito sagazes. Sua existência cotidiana é governada e afetada pelo homem exterior. Para recapitular o que venho dizendo, o problema das duas naturezas foi respondido, mas o problema das duas visões continua não resolvido. A vida do espírito e a vida da alma coexistem dentro de nós. Enquanto que a primeira é em si extremamente forte, a segunda consegue controlar todo o ser, porque se acha profundamente arraigada no homem. A menos que se esteja disposto a negar a vida da alma e permita que a vida de seu espírito tome as rédeas na mão, esta última tem poucas probabilidades de desenvolver-se. Isto é aborrecível ao Pai, porque o Filho de Deus priva a si mesmo de crescimento espiritual. Tem que ser ensinado a vencer o pecado. Tem-se que fazê-lo compreender que vencer o pecado, por mais que seja bendito, é só um mínimo absoluto da experiência do crente. Não há nada assombroso nisso. O não vencê-lo é o que deveria nos deixar assombrados. Não pergunta, legitimamente a Escritura: os que morremos ao pecado, como viveremos ainda nele? Romanos 6:2. Porque acreditar que o Senhor Jesus morreu por nós como nosso substituto é inseparável de acreditar que nós estamos mortos com ele. Romanos 6:6. Pelo que temos que nos assombrar, pois, não é do afastamento do pecado por parte dos que morreram para o pecado, mas sim da continuidade deste fenômeno neles, como se ainda estivesse vivo. A primeira condição é completamente normal, a segunda, totalmente anormal. O ser libertado do pecado não é uma tarefa difícil quando se olha à luz da salvação de Deus consumada, perfeita e completa. O crente deve continuar aprendendo as lições mais avançadas e possivelmente mais formidáveis e profundas de aborrecer sua vida.
Não só temos que aborrecer a natureza do pecado que vem de Adão, mas também a vitalidade natural na qual confiamos para nosso viver agora temos que estar dispostos a negar o bem que é produzido pela carne, assim como o mal da carne. Não meramente abandonar todos os pecados, além disso, entregar esta vida de pecado à morte. O andar pelo Espírito Santo não é só não cometer pecado, mas também não permitir que continue o eu. O Espírito Santo pode manifestar seu poder somente naqueles que vivem por ele. Quem anda com sua força natural não pode esperar dar testemunho das poderosas realidades do Espírito Santo. Precisamos ser tirados de todo o natural tanto quanto de todo o pecaminoso. Se insistirmos em andar conforme o homem, não já o pecaminoso, mas sim o homem natural completo, rejeitamos a regra do Espírito Santo em nossas vidas. Como pode ele exibir seu poder se nós formos libertos do pecado e, não obstante, continuamos pensando como os homens pensam, como os homens desejam, vivem e trabalham, como os homens fazem? Não nos apoiamos inteiramente no Espírito Santo de Deus para que opere em nós. Se genuinamente desejamos sua plenitude, primeiro temos que quebrantar a influência dominadora e avassaladora da alma. A experiência de uma mistura de alma e espírito. Não queremos implicar que os crentes anímicos não experimentem outra coisa que o que pertence à alma, embora haja um número abundante de santos deste tipo. Os que são anímicos desfrutam de algumas experiências espirituais. Mas essas são mistas, entretanto, com a mistura do anímico com o espiritual. Esses crentes estão familiarizados com o perfil de um andar espiritual, porque o Espírito Santo os guiou para fazê-lo. Mas, devido aos muitos obstáculos, com frequência revertem a energia natural para que lhes proporcione a força para sua vida, esperando cumprir os santos requerimentos de Deus por meio de sua carne. Estes seguem seus desejos, ideias e procuram o prazer dos sentidos e a sabedoria mental. Embora possam ser espirituais em conhecimento, no tocante à realidade dos fatos são anímicos. O Espírito Santo reside de modo genuíno em seu espírito e lhes concedeu a experiência de vencer o pecado por meio da operação da cruz. Mas não recebeu deles a permissão para dirigir suas vidas. Embora alguns possam desconhecer a lei do Espírito, no caso de muitos outros é possível que amem muito sua vida da alma para renunciar a ela. Pela experiência, se distingue facilmente o espírito e a alma. A vida espiritual é mantida simplesmente seguindo o direcionamento da intuição do espírito. Se um crente andar conforme com o Espírito de Deus, não vai originar ou reger nada. Em vez disso vai esperar quietamente a voz do Espírito Santo, que ouvirá em seu espírito intuitivamente, e assumirá por sua parte uma posição subordinada. Ao ouvir a voz interior, se levantará para trabalhar, obedecendo à direção de sua intuição. Andando assim, o crente será um seguidor firme. O Espírito Santo é somente o originador. O crente espiritual não deverá depender de si mesmo. Não empregará sua própria força e engenhosidade para executar a vontade de Deus. Sempre que for requerida alguma ação, o crente deve se aproximar de Deus com um propósito fervoroso, plenamente consciente de sua fraqueza, e pedir a Deus que lhe dê uma promessa. Uma vez recebida a promessa de Deus, logo opera, contando com o poder do Espírito Santo como o seu próprio. Com uma atitude assim, Deus, sem dúvida, lhe concederá poder, segundo sua palavra. A vida anímica opera de modo exatamente oposto. O eu é aqui o centro. Quando se diz que um cristão é anímico, é que anda de conformidade com o eu. Tudo se origina dentro dele. É governado, não pela voz do Espírito Santo no homem interior, mas sim pelos pensamentos, decisões e desejos de seu homem exterior. Inclusive seu sentimento de gozo procede de ter satisfeito seus próprios desejos. Lembre-se que foi dito que o corpo é a casca da alma, a qual, por sua vez, forma a cobertura do espírito. Assim como o lugar santo está fora do lugar santíssimo, da mesma forma, a alma está fora do espírito. Com uma proximidade tão íntima, facilmente o espírito pode ser influenciado pela alma. A alma foi realmente tirada da tirania do corpo.
Já não é controlada pelos desejos e concupiscências da carne, mas não teve lugar ainda no cristão anímico uma separação similar ao espírito no controle da alma. Antes que o cristão tivesse vencido seus desejos carnais, sua alma tinha sido participante e colaboradora com o corpo. Os dois juntos constituíam uma vida enorme, a outra natureza. Tal como era entre a alma e o corpo, é hoje entre o espírito e a alma. O espírito está fundido com a alma. O primeiro proporciona o poder, enquanto que o último dá a ideia, com o resultado de que seu espírito é também afetado com frequência pela sua alma. Devido a estar rodeado pela alma, inclusive sepultado nela, o espírito é estimulado facilmente pela mente. Uma pessoa nascida de novo deveria possuir uma paz inefável no espírito. Infelizmente, essa tranquilidade é perturbada pelos desejos carnais estimulantes da alma, com seus numerosos desejos e pensamentos independentes. Algumas vezes o gozo que enche a alma transborda para o espírito, induzindo o crente a pensar que é a pessoa mais feliz do mundo. Em outras vezes, a tristeza prevalece e passa a ser a pessoa mais infeliz. Um cristão anímico frequentemente passa por estas experiências. Isto ocorre porque o espírito e a alma permanecem indivisos. É necessário separá-los. Quando estes crentes ouvem algum ensinamento sobre a divisão do espírito e da alma, querem saber onde se encontra seu espírito. Podem procurar com diligência, mas são incapazes de sentir a presença de seu espírito. Sem nenhuma experiência real nele, encontram-se perdidos para distinguir seu espírito de sua alma. Como os dois se acham intimamente ligados, é comum que tratem as experiências anímicas, tais como o gozo, a visão, o amor, etc., como espirituais em grau superlativo. Antes que um santo chegue ao estágio da espiritualidade, certamente vai viver em uma condição mista. Não satisfeito com uma quietude no espírito, vai procurar um sentimento jubiloso. Em sua vida diária o crente frequentemente seguirá a direção do conhecimento intuitivo, e algumas vezes seu pensamento, sensação ou desejo. Uma mistura de espírito e alma, como essa, revela que há duas fontes opostas no crente. Uma pertence a Deus, a outra ao homem. Uma é do espírito, a outra dele mesmo. Uma é intuitiva, a outra racional. Uma é sobrenatural, a outra natural. Uma pertence ao espírito, a outra à alma. Se o Filho de Deus se examina cuidadosamente sob o raio da luz de Deus, vai perceber dois tipos de poder dentro dele. Desse modo vai reconhecer que algumas vezes vive por um deles, e em outras pelo outro. Por um lado sabe que deve andar por fé confiando no Espírito Santo. Por outro, reverte a andar conforme si mesmo baseado no que ele chama de sentimentos espirituais. Vive muito mais na alma que no espírito. O grau do anímico varia segundo 1. Sua compreensão da vida do espírito com seu princípio de cooperar com Deus. 2. O ponto que ele excedeu a vida da alma. Pode viver inteiramente em um mundo emocional, idealista ou ativista, ou pode até viver alternando segundo sua alma e segundo seu espírito. A menos que tenha sido instruído por Deus por meio da revelação do Santo Espírito em seu espírito, será incapaz de detestar a vida anímica e amar a vida do espírito. O tipo de vida que escolhe determina o caminho que vai seguir.